A paz do Senhor Jesus seja no teu, no meu coração, neste dia maravilhoso que Deus fez, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Deus preparou esse dia para mim, preparou esse dia para você, e que nós possamos usufruir dele de uma forma maravilhosa e intensa. Deus, gostaria de dividir com você, principalmente você que está começando agora e que talvez já tenha tido assim alguma situação relacionada à sua fé. Quando Jesus foi fazer a primeira visita aos apóstolos depois da sua ressurreição, Tomé não estava. E quando Tomé chegou e eles comentaram com Tomé, o Senhor esteve aqui, nós vimos, comemos com ele, Tomé não creu. Tomé não disse que maravilhoso, a profecia se cumpriu. Não. Tomé era discípulo, Tomé andava com Cristo, mas Tomé não creu. Tomé disse, se eu não vir, se eu não olhar, se eu não tocar nele, eu não vou acreditar nisso. Mesma coisa quando Jesus foi pregar onde ele tinha nascido, as pessoas também não creram, porque elas tinham visto ele crescer, tinham visto ele brincando, agora ele volta como filho de Deus, para eles foi difícil crer. E Jesus disse, o profeta só não é reconhecido entre os seus próprios familiares. Então veja só, quando nós passamos para uma situação que nós estamos saindo do mundo para ir para uma situação próxima da verdade e tentar caminhar nesse caminho, que é pela verdade, a vida, a fé, o que acontece? Acontece que muitas vezes nós não somos cridos, simplesmente não somos cridos, se não creram no Senhor. Por que muitas vezes não creriam em nós? Mas eu não creio que você se transformou, eu não creio que você é outra pessoa, eu não creio que você agora pertence a Deus, que isso não venha te entristecer, que isso não venha te desanimar, e que isso, ao contrário, sabendo que o nosso Senhor, Ele mesmo foi confrontado, então não se sinta entristecido por algumas vezes você ser confrontado. Isso não significa que você tenha que esteja errado em alguma coisa, necessariamente, pode até estar, mas não significa que esteja. Mas significa que você deve continuar no caminho, apesar disso, continue no caminho. Quando Tomé disse para Jesus, eu só creio, para Jesus não, para os discípulos, né? Eu só creio se eu vir, se eu olhar, e eu só creio se eu colocar minhas mãos. Eu só creio se eu colocar a mão, eu só creio se eu olhar para Ele. Por quê? Porque assim, toda vez que nós estamos diante de alguma coisa que nós podemos olhar, que nós podemos ver, que nós podemos tocar, isso é muito mais fácil de acreditar. Por isso existem imagens. Nós temos imagens. Eu não estou falando só dos ídolos, das igrejas, dos templos. Eu estou falando de coisas palpáveis, todo tipo de coisa. Todo objeto de adoração, seu carro, seu estúdio, não sei, pense no que você quiser. Todo objeto de adoração, você está vendo aquele objeto. É mais fácil você adorar coisas palpáveis. Então, é isso que Deus condena, porque Ele não é um Deus visível. Ele é invisível. Quando Paulo foi visitar em Atenas aquele Areópago, eu acho que é esse o nome, e que haviam templos para todos os deuses, ele parou lá diante daquele templo escrito ao Deus invisível. Ele falou, é desse Deus que eu estou falando. Um Deus que não é para você olhar, um Deus para você crer. Tomé disse, só creio se eu vir. E a graça diz, se você crer, você verá a glória de Deus. E que você encontre essa glória e viva essa glória em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Tenha um ótimo dia.